Fala, meus queridos! Professor Adilson aqui, para a gente estar dando continuidade às nossas aulinhas de geografia. Tema da nossa aula de hoje, região norte. Vamos falar um pouquinho, bem pouquinho, né, porque existe muita coisa para se falar, sobre a economia dessa região do Brasil. Primeira coisa, né, que a gente tem que entender sobre a região norte é que ela é a região do Brasil com a menor quantidade de pessoas. Ela tem aproximadamente 17 milhões de habitantes, certo? 17 milhões de habitantes distribuídos por cerca de 3.800 mil quilômetros quadrados, o que deixa ela com uma densidade demográfica de cerca de 4.5 habitantes por quilômetro quadrado, o que faz com que essa região tenha a menor densidade demográfica do Brasil, sendo que ela é a maior região em extensão territorial do Brasil. Ela é a maior região, mas ela é a menos populosa e menos povoada do Brasil. Isso é uma escala de quantitativo de população. Você pode ver aí que o Pará se destaca dentro da região por ter mais habitantes, né, com cerca de 8,8 milhões e meio de habitantes. E você tem Roraima com cerca de um pouco mais de meio milhão de habitantes. Ou seja, você tem uma população distribuída de forma bem irregular dentro dos estados. Entendemos também que os estados eles têm variações de tamanho, mas a concentração demográfica está mais relacionada ao desenvolvimento econômico de cada um. É um mapinha de densidade demográfica que relaciona todas as regiões do Brasil. Ele é um pouquinho desatualizado, mas ele serve para ilustrar bem o que a gente está falando. Você vê que na região norte do Brasil, mesmo sendo a maior região em termos de extensão territorial, você tem a concentração menor de habitantes. A passo que o sudeste, que não é nem a segunda maior, você tem a maior concentração de habitantes por quilômetro quadrado. O que acontece? Qual é a discrepância entre essas duas regiões? A primeira coisa está relacionado ao fato da região norte ter sido ocupada pelo desenvolvimento econômico mais tardiamente, por ser uma região onde você tem a floresta amazônica, que é de difícil acesso, de certa forma, ainda. Enquanto que o sudeste já teve até a capital do país situada nele. E o desenvolvimento econômico do sudeste e do sul, né, o centro-sul, como a gente costuma falar também, ele está mais relacionado ao poder das indústrias e também do acesso que se tem à economia de outros lugares. Primeira coisa, quando a gente fala de desenvolvimento econômico da região norte, a gente tem que falar sobre o primeiro grande boom do desenvolvimento econômico, né, que está relacionado ao extrativismo, chamado o ciclo da borracha. O ciclo da borracha foi um período histórico onde essa matéria-prima, o látex, ela foi extremamente valorizada na Europa. E encontrou-se muito látex aqui no Brasil e esse látex caiu aqui. Consertei. E esse látex era extremamente valorizado e o Brasil tinha muito. Então, se explorou muito. O ciclo da borracha ele teve vida, né, durante entre 1879 e 1912, que foi um período onde houve um grande desenvolvimento dessa região por causa do extrativismo vegetal. Látex ele é utilizado para fazer borracha. Muitas vezes essa matéria-prima era utilizada nas indústrias europeias. Você tem noção de como foi importante esse período histórico, que durante o período do ciclo da borracha, cerca de 40% das exportações brasileiras eram realizadas pela região norte. O Brasil era latifúndio monocultor de agroexportação em todos os outros lugares do território e, na região norte, o extrativismo vegetal era a principal atividade econômica. Ela representava sozinha quase a metade de todas as exportações do Brasil. Como consequência disso, desse desenvolvimento econômico que esse período teve um grande crescimento de cidades nesse período na região norte do Brasil. Seja ribeirinhos, cidades pequenas, hospitais foram construídos. A gente tem que entender que a região norte, até esse momento, era tipo a região do Brasil que não tinha nenhuma atividade governamental. O governo como se ele não olhasse por aquele lugar como um potencial econômico. Uma das primeiras coisas que o governo pensou para o desenvolvimento econômico dessa região foi construir a Transamazônica. O que seria a Transamazônica? Seria uma estrada que
cortaria toda a floresta, todos os estados, toda a floresta amazônica seria cortada por essa estrada, com a intenção de quê? Desenvolvimento econômico. Você constrói uma passagem para que as pessoas possam chegar, levar as cidades, construir cidades, gerar desenvolvimento para aquelas áreas. O pensamento inicial do governo era integrar a Amazônia, ou a região norte do Brasil, ao restante do país. Porque como se a região norte ela não estivesse sendo explorada economicamente de acordo com o seu potencial. A ideia era integrar para não entregar. O governo também tinha muito medo de que a floresta amazônica ela fosse utilizada por outros países, porque ele não estava tomando conta da floresta do jeito que deveria. Então tinha receio de que outros países se apropriassem dela, por causa das grandes riquezas naturais que sabemos que existem nesse território. Aí tem duas imagenzinhas que representam muito o governo brasileiro. Uma é a construção da floresta, da estrada, derrubando ali a floresta com essa máquina pesada aí, que eu não sei nem o nome disso. E a outra é uma foto recente, se eu não me engano, quando eu peguei na internet ela era de 2017, e mostra como a estrada ainda está. Muitos trechos da Transamazônica estão assim, a barro. Ou seja, são largados, a estrada ela não foi concluída da forma que ela deveria ter sido concluída. Falando da região norte do Brasil, a gente tem que entender que o extrativismo é a principal atividade econômica da região. O que é o extrativismo? Extrativismo é uma atividade do primeiro setor da economia. O primeiro setor da economia é aquele onde o ser humano lida diretamente com a natureza. Ele retira da natureza os recursos que ele precisa. Vamos lá. O extrativismo ele tem a participação de apenas 5% do PIB do Brasil. PIB é o Produto Interno Bruto, a soma de todas as riquezas geradas dentro do país, sendo a menor contribuição entre todas as regiões do país. Ou seja, todas as 5 regiões do Brasil, 5% de todo o PIB vem da região norte, a maior região com o menor potencial econômico. E grande parte desse PIB vem do extrativismo, de elementos naturais da região. O látex, como a gente falou da borracha, o açaí, que a gente gosta de tomar geladinho, né? A madeira, principalmente, oriunda da vegetação da floresta amazônica, a castanha do Pará, entre outros elementos encontrados ali. Existe também a mineração, com destaque para a Serra de Carajás, localizada no Pará. Vamos falar dela daqui a pouco. Que é também onde se extrai a maior parte do minério de ferro do Brasil. A maior parte do minério de ferro do Brasil, cerca de 70% do minério de ferro do Brasil, vai sair do Brasil e vai diretamente para a China, que é o nosso maior consumidor. Vem lá da Serra do Carajás e de outras áreas também, principalmente de Minas Gerais. A cargo de curiosidade, para quem não conhece, isso daí é o fruto do açaí, que a gente gosta de tomar gelado. A maioria vem lá da região norte do Brasil e é assim que ele é encontrado. Algumas potencialidades econômicas da região norte, né? Você tem Rondônia, que está se destacando na produção de café, o Pará em Rondônia com a produção de gado, a Serra do Carajás. É um mapinha que ilustra bastante as principais potencialidades econômicas dos estados da região norte do Brasil. Primeiramente, né, vou destacar algumas coisas. A Serra de Carajás, que é localizada no Pará, né, e ela é a maior província mineralógica do planeta, ou seja, é a área do planeta com maior potencial de exploração mineral econômica conhecida e explorada pelo homem. Ela abriga a maior jazida de minério de ferro explorada do mundo. Explorada por quê? Que é a maior que é conhecida e utilizada. Além disso, também encontra uma grande quantidade de manganês, cobre, ouro e níquel, que são outros materiais muito valorizados, principalmente pela indústria. E ela tem uma área de cerca de aproximadamente 1 milhão de quilômetros quadrados. E ela também abrange regiões do Pará, do Maranhão e de Tocantins. Uma curiosidade sobre a serra é a famosa Serra Pelada, quase folclórica Serra Pelada, né? Serra Pelada que foi o nome dado ao maior garimpo a céu aberto do mundo durante a década de 80. Foi um lugar onde encontraram, por acidente, né, uma das maiores jazidas de ouro do mundo, onde, segundo relatos, né, saíram em poucos anos cerca de quase 100 toneladas de ouro. Existem muitas lendas e muitas histórias sobre coisas que aconteciam em Serra Pelada. Quem tiver curiosidade, eu recomendo,
Procura aqui no YouTube que tem um documentário muito interessante sobre Serra Pelada chamado Serra Pelada, a Lenda da Montanha de Ouro, que fala muito bem sobre tudo o que aconteceu ali em Serra Pelada, do seu auge, do seu descobrimento, do seu auge até o seu declínio. A Zona Franca de Manaus é outro ponto de destaque dentro da região norte do Brasil. É um dos maiores conglomerados industriais do Brasil, né? O que a gente pode entender? Dentro da área com maior potencial de território, a maior região do Brasil, que tem a menor concentração de população, você tem um dos maiores polos industriais do Brasil. A relação da Zona Franca de Manaus foi um plano do governo para poder levar desenvolvimento econômico para lá. Muitas indústrias se instalaram nessa região porque elas têm muitas vantagens econômicas, elas têm muitas, como é que eu posso dizer, elas têm muitos incentivos fiscais para se instalarem ali. Como, por exemplo, elas não pagam impostos para poder importar maquinários, tem imposto reduzido para poder exportar suas mercadorias. É uma área que favorece muito as indústrias. A Zona Franca de Manaus possui um grande impacto econômico na região, porque ela emprega sozinha mais de 500 mil de habitantes. E foi uma forma também que o governo encontrou de levar desenvolvimento industrial para outras áreas do Brasil. Porque a indústria no Brasil estava muito concentrada no Sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, foi uma forma do governo levar indústrias para outras áreas, para levar desenvolvimento econômico para outras partes do território brasileiro, para integrar mais o território. As principais coisas encontradas... faz parte. As principais fábricas, o principal destaque, né, dos produtos da Zona Franca de Manaus, televisores, celulares, motos, a Honda, se eu não me engano, tem a fábrica lá, aparelhos de som, ar-condicionado, bicicletas, essas coisas que nós costumamos consumir com mais frequência. Se você der uma olhada em alguma coisa na sua casa, provavelmente vai encontrar um selinho lá escrito, produzido na Zona Franca de Manaus. Não só de economia, né, vive o Estado, nós também temos a Carro de Cruz. Isso é só uma curiosidade que eu acrescento no final. Um dos teatros, um dos maiores e mais bonitos teatros do território brasileiro se encontra lá. É o Teatro Amazonas, localizado em Manaus. Beleza, galera? Com isso, isso também mostra que a cultura também movimenta bastante a economia da região, tá? Não está lá à toa. Existe ainda uma infinidade de festas que atraem turistas para a região. Ou seja, o extrativismo e o terceiro setor da economia e o segundo setor da economia, todos têm algum grau de destaque dentro da economia da região. Mas lembrando que toda a região norte do Brasil representa apenas 5% do produto interno bruto. Por mais que você tenha várias atividades econômicas, em comparação com outras regiões do Brasil, o dinheiro gerado lá ainda é muito pouco. Tem um potencial muito grande para gerar desenvolvimento econômico que ainda não é explorado. Um grande problema também que o extrativismo enfrenta na região norte é a biopirataria, que é a exploração animal ou vegetal ilegal. Você tem muitas espécies que são roubadas da Amazônia e levadas para as outras áreas para serem comercializadas ilegalmente. É um grande problema que essa região ainda enfrenta, principalmente pela falta de fiscalização do Estado brasileiro. Com isso, galera, a gente encerra a nossa aulinha de hoje e espero que tenha ficado claro para vocês. Um forte abraço e a gente se vê aí. Um abraço.